Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Portugal deveria devolver o ouro do Brasil. É um vídeo do canal História Ibérica, vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então se é uma coisa que Portugal devia fazer. Eu sei que existe muito aquela coisa na internet dos brasileiros dizerem aos portugueses para devolver o ouro. E a mim também me dizem muito nos comentários, mas pessoal, eu não tenho ouro, ok? Quer acreditem, quer não, eu não tenho ouro nenhum, ok? Eu não sou rico, desculpem, mas é verdade. Aliás, eu acho que nunca tive ouro na minha vida, portanto é complicado. Mas enfim, é isso, vamos lá ver. Antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado. E bora lá ver aqui então se Portugal deveria devolver o ouro do Brasil. Bora lá, vamos lá ver isto então. Algumas das discussões mais recorrentes envolvendo brasileiros e portugueses vêm em torno da temática do ouro, que em tese Portugal teria roubado do Brasil. Mas será que isso é verdade? Quanto de ouro afinal foi extraído? Para onde ele foi? Foi realmente todo para os cofres ingleses, como se aprende na escola? No vídeo de hoje vamos dissertar um pouco sobre o destino do ouro no Brasil e responder à questão se, afinal, Portugal deveria ou não devolver o ouro do Brasil. E olha, o final vai te surpreender. Mas, antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreve agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Basta juntar brasileiros e portugueses numa discussão nas redes sociais para um assunto aparecer: a devolução do ouro roubado do Brasil. Pois é. Mas por trás dessa brincadeira há uma questão bem interessante de se tratar. Afinal, para onde foi o ouro tirado das minas do Brasil no período colonial? Para que ele foi usado? E quanto ouro afinal foi extraído? Será que Portugal tirou mesmo todo o ouro do Brasil? Primeiramente, vamos responder a 5 perguntas em ordem, para podermos entender todo esse cenário. A primeira pergunta é: quanto ouro afinal foi tirado do Brasil? O primeiro ponto que devemos tratar sobre o ouro é saber quanto efetivamente foi tirado. Uma das estimativas mais amplamente utilizadas é a compilação feita pelo historiador Virgílio Noia Pinto, autor do livro O Ouro Brasileiro e o Comércio Anglo-Português. Virgílio estimou que a produção brasileira durante o século XVIII foi de 876.629 quilos. Ele considera principalmente os registros de remessa de ouro chegando à Europa. Outra estimativa referenciada, mais antiga, é a do geólogo Pandiá Calógeras, que inclui, no caso, a Bahia nos cálculos, e chega a 948.105 quilos. Ok. No entanto, nenhum desses valores são considerados precisos. É assim, eu suponho que para padrões atuais a extração não fosse assim tão grande, porque isto foi antes da Revolução Industrial, não é? Ou seja, eu não sei se as técnicas de extração de ouro e de transporte de ouro naquela época estavam evoluídas o suficiente para extrair quantidades absurdas de ouro. Eu não sou historiador, ok? E eu não sou entendido nesta matéria, mas acredito eu que para padrões atuais talvez não tenha sido assim tanto ouro como as pessoas pensam. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver. Isso porque muito do ouro era desviado por senhores e escravos para seus fins pessoais. Podemos ver, por exemplo, por meio do gráfico da FGV, o quanto de ouro foi retirado no período de 1705. Mas isso é normal, isso havia sempre, é óbvio que as pessoas iam sempre querer ficar com o ouro para elas, é normal, mano. Ainda por cima o ouro é tipo o metal mais valioso de sempre, pelo menos naquela época. E mesmo hoje em dia é um dos artigos de valor mais cobiçados no mundo. Portanto é normal que as pessoas quisessem, não é? É assim que funciona. A 1799, quando vemos gráficos como esse e números como esse, parece ter sido muito ouro. No entanto, só no ano de 2017, o Brasil extraiu cerca de 80 toneladas de ouro. Sendo 67 toneladas de ouro primário e 13 toneladas de garimpo, posicionando-se como o 10º maior produtor mundial do minério. Ou seja, em apenas 11 anos, o Brasil extrai atualmente o equivalente ao mesmo tanto extraído em todo o período colonial, com o máximo extrativismo... Exato, foi o que eu disse, porque era outra época. Eu suponho que não fosse assim muito fácil extrair ouro em altas qualidades, em grandes quantidades, naquele tempo. É óbvio que, comparando aos tempos atuais, vai sempre ser uma quantidade muito pequena. ...do Brasil. E isso se dá graças às altas tecnologias que hoje os recursos de mineração possuem.
Se antes o uso era manual, em perigosas minas, garimpando grama por grama, hoje a mineração é automatizada e extremamente eficiente, processando o ouro de forma engenhosa e rápida. Desse modo, Portugal não secou as reservas de ouro do Brasil. Pelo contrário, o Brasil, em apenas 11 anos, consegue explorar... Sim, eu acho que o Brasil ainda é um dos países do mundo que tem mais ouro, não é? Pelo menos, se não é dos que tem mais, é dos que extrai mais, não é? ainda mais que Portugal tirou no auge do período minerador. E o Brasil possui reservas de ainda mais de 2.400 toneladas. E é assim, eu quero deixar aqui uma coisa clara. Eu estou a dizer isto não é para defender Portugal ou para dizer que aquilo que Portugal fez foi certo. Porque, na minha opinião, sinceramente, eu não me orgulho nada de muitas das características da colonização portuguesa, ok? Porque as pessoas falam muito, principalmente aqui em Portugal, há muita gente que tem uma espécie de orgulho em Portugal ter dominado o mundo. É assim, eu orgulho-me de certa parte, mas ao mesmo tempo eu tenho muita vergonha pelas atrocidades que os portugueses cometeram em vários países do mundo. E isso também tem que ser discutido e isso também tem que ser lembrado, porque há muitas pessoas que ficam irritadas quando esses factos são postos em cima da mesa. Ok? E eu acho que isso aí é uma coisa que não pode acontecer, porque a realidade tem que se falar. O que é real e tem que se discutir, tem que vir ao de cima. A verdade é essa. Portanto, eu não tenho muito orgulho nas atrocidades que os portugueses cometeram, porque a verdade é que foram muitas e aconteceram ao longo de muitos anos, e isso aí eu reconheço completamente e não estou aqui a tentar passar um pano nisso, ok? Simplesmente a realidade também é que, comparando aos tempos atuais, aquilo que supostamente Portugal roubou do Brasil é muito pouco, não é? Obviamente, porque eram outros tempos e não havia máquinas industriais como existem hoje, não é? Ou seja, se Portugal fosse explorar o que ainda resta de ouro no Brasil, só das atuais reservas conhecidas, no mesmo ritmo da ocupação do período colonial, demoraria quase 700 anos para secar as reservas de ouro do Brasil. 700 anos. E então Boa. Vamos à segunda pergunta. Qual era, afinal, o destino do ouro do Brasil? No gráfico anterior, vimos apenas o que foi retirado, extraído das minas brasileiras. Mas ainda temos o problema do destino desse ouro. O ouro no Brasil tinha dois destinos: a circulação ilícita, sonegada, e a circulação lícita, declarada. Os próprios brasileiros Pois, eu imagino que a corrupção naquele tempo devia ser uma coisa absurda, não é? Porque não havia métodos para fiscalizar como hoje em dia. Se mesmo hoje em dia existe muita corrupção, imaginem como é que era antigamente. Temos que ser realistas, não é? Negavam o ouro retirado, levando os portugueses a estabelecer sistemas como as casas de fundição, justamente para impedir o contrabando de ouro. Vemos assim que o fenômeno da sonegação de impostos não é algo recente e era amplamente praticado desde as classes mais altas até as classes mais baixas da sociedade brasileira. Com o ouro sonegado, escravos compravam sua alforria, homens livres compravam produtos manufaturados e grandes senhores construíam suas propriedades. Inclusive, os brasileiros, em suas engenhosidades sonegadoras, escondiam o ouro em botijas, dentro de paredes e até mesmo dentro de santos. Clássico, não é? Claro, tinha que acontecer. Daí surgia a expressão o santo do pau oco, onde os brasileiros colocavam dentro de imagens ouro em pó para ser contrabandeado e escapar assim da tributação de Portugal. Entendido isso, surge a grande dúvida. Quanto era, afinal, a terrível tributação que os brasileiros visavam escapar? Quanto era taxado por Portugal? Como vimos, de todo o ouro que era declarado, 20% era reservado a Portugal. Ok. Isso corresponde à metade do que os brasileiros hoje em dia pagam em imposto. Na época, o imposto sobre o ouro era chamado de quinto, por ser 1/5 da produção, razão pela qual era conhecido como o quinto dos infernos, que era pago à coroa portuguesa. Ah, então é daí que vem essa expressão, o quinto dos infernos. Eu sei que isso é uma expressão muito famosa no Brasil. Aqui em Portugal eu acho que não é muito, pelo menos eu não ouço com muita frequência, mas no Brasil eu sei que isso existe. Então é daí que vem essa expressão. Que interessante, muito interessante saber disso. Mas ainda era metade do que o brasileiro paga hoje ao governo do Brasil.
Hoje em dia, o imposto do governo é o equivalente a 40,28% do rendimento médio dos brasileiros. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária e menos retorno para a população, de acordo com o IBPT. Se na época o imposto era sobre o ouro, hoje em dia ele vem sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o seu veículo automotor. Sim, mas hoje em dia também já não fazia sentido o imposto ser só sobre o ouro, não é? Sobre a água, sobre a iluminação pública e até mesmo sobre os alimentos que você consome. Até mesmo o sol hoje em dia é taxado, se considerarmos o uso da energia solar. Assim, se os brasileiros da época colonial achavam o quinto dos infernos, o brasileiro atual paga o dobro e vive o dobro do inferno, pagando quase metade do que ganha para o governo. Pois é. Eu não sabia que os impostos no Brasil estavam tão complicados, mas aqui também as pessoas reclamam muito dos impostos. Portanto, não sei, eu acho que Portugal também não está muito melhor hoje em dia. Mas, então, surge a grande questão. Qual era, afinal, o destino desse ouro em Portugal? Afinal, pelo menos com o Brasil independente, os impostos ficam por aqui. Será que na época colonial o tal ouro dos impostos ia todo para lá, como nós costumamos aprender na escola? Do ouro pago em impostos, a maioria do dinheiro era usada no próprio território brasileiro. O governo precisava fazer estradas para conectar as rotas escoadoras de produção, as cidades, além de manter os órgãos administrativos, as polícias, fazer Claro, isso dá muita despesa, não é? hospitais, casas de comércio, mercados e praças. A visão que se tem de que o ouro ia imediatamente para Portugal é completamente errônea. A maior parte do ouro do Brasil foi reinvestida no próprio Brasil, que muitas vezes esquecemos que era também parte de Portugal. Afinal, se hoje temos belíssimas casas e edifícios de estilo colonial em cidades como Ouro Preto ou São João del Rei, com seus comércios, escolas, hospitais e igrejas, muito provavelmente foram todos erguidos com o ouro do Brasil. Portugal. Sim, faz sentido, exato. E lá está, como o Brasil era Portugal, ou seja, era tudo o mesmo país, ao fazer isso, Portugal estava a gastar o dinheiro no seu próprio país. Portanto, Portugal foi também beneficiário de muitas obras financiadas com o ouro brasileiro. A obra mais emblemática é o suntuoso Palácio Nacional de Mafra, na região de Lisboa, Pois é. como registrou Eu sei, isto aqui é muito conhecido por ter sido financiado com o ouro do Brasil, principalmente. o geógrafo alemão Wilhelm Ludwig von Exveg. Mas um dos maiores beneficiários do ouro brasileiro foi justamente a Inglaterra. Tanto os portugueses peninsulares quanto os brasileiros consumiam os produtos britânicos. Assim, uma parte do ouro arrecadado pelo Estado era usado para comprar produtos, o que era declarado também, e dependendo da época e flexibilidade do local, até o sonegado também. Isso desencadeou um estímulo na industrialização britânica e um desestímulo na industrialização portuguesa. Justamente por isso, a Inglaterra teve uma industrialização tão forte nesse período, e Portugal e Brasil não. Reis como D. João V, por exemplo... Pois, isso também tem a ver com incompetência do governo de Portugal na época, não é? Ou seja, os portugueses não se preocupavam em desenvolver uma indústria própria e em desenvolver os seus próprios produtos, e isso custou muito caro, não é? Custou muito caro. Exemplo, que foi o Luís XIV português, construiu suntuosas obras em Portugal que viriam depois a ser destruídas com o terremoto e tsunami de Lisboa. Pois é. Mas, no que diz respeito à industrialização, o monarca negligenciou quase que completamente. Isso porque era muito mais barato comprar produtos ingleses já feitos do que estimular fábricas nacionais. Pois é, mas isso causou uma dependência enorme da Inglaterra. Há quem critique esse fato e reclame da ausência de visão estratégica de Portugal com sua industrialização. Mas os mesmos que criticam esse comportamento português compram hoje em dia produtos vindos da China, ao invés de produtos brasileiros, justamente por serem mais baratos. Ou seja, ao mesmo tempo que se critica a falta de visão estratégica portuguesa por preferir consumir produtos industrializados mais baratos ao invés de desenvolver sua própria indústria,
modernamente se segue o mesmo caminho, mas comprando da China. Sim, mas isso acontece, lá está, exatamente. É porque os países muitas vezes preferem importar do que investir na produção nacional, não é? E depois as poucas coisas que são produzidas nacionalmente ficam muito caras em comparação às coisas importadas. Logo, para as pessoas comuns, compensa muito mais comprar coisas de fora, não é? Eu acho que o Estado é que tinha que ter um papel mais ambicioso nesse sentido. E então vamos à última pergunta. Os portugueses atuais têm algo a ver com isso? Um dos maiores erros ao se... Não, obviamente não. Isso é uma coisa que me deixa particularmente irritado quando algumas pessoas dizem que os portugueses são ladrões e não sei o quê. Mano, eu não tenho culpa daquilo que os meus antepassados fizeram, ok? Isso é uma coisa que as pessoas parece que não têm noção. Ou então fingem que não têm noção. Porque a verdade é que as pessoas de hoje em dia não têm culpa das coisas que aconteceram, ok? A verdade é que quando eu nasci, as coisas já tinham acontecido. O que é que eu fiz? Eu não fiz nada, mano. Eu não fiz nada. Eu nunca roubei ninguém, mano. Eu nem sequer tenho... Eu nunca tive ouro na minha vida. Para vocês terem uma noção, ok? Nunca tive ouro. Ou seja... A culpa não é minha, com certeza, nem minha nem de nenhum português de hoje em dia. E também acontece que muitos dos brasileiros atuais são descendentes dos portugueses que foram para o Brasil a extrair o ouro. Portanto, né? Complicado. Pedir que os portugueses devolvam o ouro do Brasil é supor que os portugueses de lá exploraram as terras brasileiras. Como vimos anteriormente, Portugal não secou as reservas de ouro do Brasil. E o Brasil, em apenas 11 anos, consegue extrair o mesmo que Portugal tirou em quase todo o período colonial. Além disso, vimos que grande parte do ouro extraído era sumariamente sonegado pelos brasileiros e nem mesmo a religiosidade da época, que era muito forte, escapava da sonegação. Do que era declarado, vimos que apenas 20% era tributado. E dos 20% tributados, vimos que grande parte era usado na própria infraestrutura daqui. Mas o que poucos percebem é que os portugueses que, em tese, vieram explorar o Brasil, na verdade ficaram também por aqui. Pois é. Muitos dos agentes burocráticos, garimpeiros, fazendeiros e comerciantes portugueses que se estabeleceram no interior para a corrida do ouro, construíram casas, casaram com nativas, formaram famílias, criaram propriedades e simplesmente se estabeleceram nas regiões onde tinham movimentação econômica. E os descendentes desses portugueses de além-mar são justamente os brasileiros atuais. Brasileiros esses que, por vezes, dado o amplo grau de miscigenação entre brancos, negros e índios, que sempre ocorreu no Brasil, podem ser mais claros ou escuros, mas que nada ou pouco tem a ver com o português europeu, que muitas vezes pode ser de uma família que regressou para Portugal ou que nunca sequer teve um familiar que veio ao Brasil. Pois é. Na verdade, muitas vezes, o próprio brasileiro que pede a devolução do ouro pode ser descendente do português que ele acusa de o ter explorado. Complicado, isso é irónico, mas é verdade. É verdade. Eu acho que isso acontece muitas vezes até. Muitas vezes. Desse modo, vemos que essa discussão entre brasileiros que pedem para que portugueses devolvam o seu ouro é fruto de uma percepção equivocada e enviesada de como se estuda a história do Brasil. O brasileiro culpa um ouro que só ouviu falar nos livros por seu país não ser mais rico, ao mesmo tempo que não percebe que tem tirado do seu bolso em impostos pelo governo mais que o dobro do que os seus antepassados tiveram. E você, qual a sua opinião? Acha que os portugueses têm que devolver o ouro do Brasil? Mano, é assim, eu não posso devolver nada. Eu mesmo que quisesse, não posso devolver nada, porque eu não tenho ouro. Não tenho mesmo. Podem vir na minha casa procurar se quiserem. Eu não tenho ouro, nunca tive, e sinceramente também nem quero ter, porque, sei lá, não me faz falta ter ouro, sinceramente.
Mas é isso, pessoal. Digam aí o que é que vocês acharam. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Deixem aí a vossa opinião nos comentários. Se ainda não deixaram o like aqui no vídeo, pessoal, não vão embora sem deixar o like. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, sem se esquecer de ativar as notificações, isso é muito importante. E é isso, amigos. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.